Estávamos ouvindo as palavras do pastor Joel, que nos antecedeu, e ele fez uma referência bastante interessante a respeito deste grande obstáculo que nos separa de Cristo. Vivendo nesse mundo, estamos mergulhados na dimensão do tempo. E ele causa nos nossos corações, no nosso entendimento, uma ilusão. Ele parece se mover muito lento enquanto somos jovens. Na medida que vamos ficando mais velhos, o tempo parece acelerar-se. E como disse o nosso irmão, este mundo, ele tem nos ensinado a desfrutar as coisas dele, a vivermos tudo aquilo que aqui existe para viver, sem nos preocuparmos muito com a morte, mesmo sabendo que um dia todos nós vamos morrer. Quando o pregador chama atenção para a vida que há em Cristo, ele está querendo nos fazer conscientes de que a vida com Cristo, ela pode ser uma vida mais intensa e mais plena do que esta vida que o mundo tem nos oferecido. Embora existam igrejas e comunidades que sejam dominadas por um espírito sectário, por um espírito divisionista, de fanatismos, Jesus, ele não é nada disso. Jesus é a perfeita liberdade e a vida plena, porque com ele nós vamos aprender a viver todas as coisas desse mundo sem prejudicar o nosso próximo. E quando nós o fazemos, nós estamos amando segundo Jesus nos ensinou. E uma vida de amor é uma vida de plenitude. Estamos mergulhados, sim, no tempo, mas estamos também mergulhados no Espírito de Deus. Paulo disse no seu discurso em Atenas que nós existimos e nos movemos em Deus. Se nós existimos e nos movemos em Deus e aprendemos a amar conforme Jesus nos ensinou, a nossa vida só pode ser uma vida de plenitude. Com uma vantagem sobre a vida dos homens do mundo. Nós sabemos que não há morte para aquele que tem a vida de Cristo no seu coração. Sabemos que o nosso corpo vai morrer, como todos os outros que habitaram aqui, todos os animais, todas as coisas vivas. Mas a nossa alma, ela deixará esta dimensão existencial e vai se transferir para um outro lugar. Aqui o Senhor dizia, vida eterna. Os Salmos diz, pastagens verdejantes, águas tranquilas. O Senhor diz, sou a porta, entra nela, você encontrará estas pastagens. Jesus não quer tirar a sua felicidade. Jesus não quer roubar o seu direito de ir e vir, de construir, de fazer, de viver, de ter, absolutamente. Jesus quer ensinar você a não se machucar com todas essas coisas. O apóstolo João, ele diz também que este mundo está mergulhado numa nuvem escura. Aqui ele chama espírito das trevas. Do mesmo modo que o Senhor quer nos arrastar para uma vida de plenitude, este outro espírito deseja nos arrastar para uma vida de excessos e de preocupações exclusivamente com o tempo aonde nós estamos mergulhados.
Jesus quer, pois, o teu bem. Jesus quer proibir você de alguma coisa? Absolutamente. Jesus não veio proibir você de fazer nada. Ele vem esclarecer você a respeito da sua verdadeira natureza. Ele quer dizer que você não é só um corpo de carne que anda. Ele quer dizer que você é filho do Deus Altíssimo. Que por meio do seu filho você se torna imortal. Capaz de vencer a morte e os infernos. Jesus quer dar a você a condição de filho. Você deixa de ser uma simples criatura para ser um filho daquele que criou e sustenta todas as coisas que nós podemos perceber à nossa volta. Amém? Jesus, quando veio dos céus, ele trouxe o amor de Deus. Quando nós olhamos o Antigo Testamento e a história do povo escolhido, nós vemos inúmeras regras, mandamentos, condenações, ameaças de toda a ordem. O que você fez, o que você não fez, você transgrediu, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Quando nós examinamos o Novo Testamento, a vida de Jesus Cristo, a vida dos apóstolos, nada disso nós encontramos. Encontramos a perfeita liberdade. Você não é proibido, você é aconselhado. Olha, todas as coisas te são permitidas, mas nem todas convêm. É um outro tempo. Num tempo, éramos crianças, não tínhamos condição de discernir, mas agora, depois do Senhor, e mais tarde, depois que o pensamento se desenvolveu, a ciência e todas as coisas, irmãos, nós precisamos aprender a discernir por nós mesmos o que é o bem e o que é o mal, o que é uma vida de amor e uma vida sem amor. Quando é que nós ferimos o nosso próximo, seja com o que for, em momentos da nossa insanidade, porque somos jovens, passamos pela adolescência, depois entramos na maturidade, imaturos, vivemos alguns anos na imaturidade, fazemos muitas coisas que ferem o nosso próximo. Nem todos tiveram a graça de conhecer o Senhor. Depois, convertidos, olhamos para a vida que tivemos e precisamos ser sinceros. Feri o meu próximo, fiz mal ao meu irmão, minha irmã, roubei, matei, adulterei, vivi desonestamente, menti, tinha inveja, desonrei meus pais, não me preocupei com eles, não me importava com a igreja. Preciso ser sincero no reconhecimento dos meus pecados e da vida que eu levava antes, para, ao receber Jesus, Ele possa passar uma borracha no passado e te conceder, então, uma vida de novidade. Ele não faz nenhuma pergunta para você. Você matou? Você adulterou? Você se prostituiu? Você bebeu? O que você fez? Era viciado em drogas? Absolutamente. Os irmãos lembram da passagem que os fariseus, rigorosos observadores da lei, levou aquela mulher que eles pegaram em flagrante adultério. E disse: Senhor, a lei de Moisés diz para apedrejarmos. Que dizes? Querem apedrejar? Querem apedrejar a mulher? Pois bem, quem não tiver pecados, pode começar. Nenhum. Todo mundo saiu quietinho. Por quê? Porque naquele momento Jesus diz: olha para você. Em primeiro lugar, antes de você se constituir juiz. Nós estamos falando aqui das coisas morais, espirituais, nós estamos falando aqui da justiça humana, irmãos, que tem lá a sua finalidade. Nós estamos tratando aqui das coisas do Espírito. Cada um pegou os seus pecados e foi embora. O Senhor levantou, ele estava escrevendo na areia, disse para ela: mas ninguém te condenou.
Ela disse, não, meu senhor. Ele poderia ter dado uma lição de moral nela. Olha, você estava adulterando, traindo seu marido, onde se viu? Isso é uma coisa muito feia. Tem um mandamento que diz que você não pode adulterar e tudo mais. E ele, o profeta, que não conheceu pecado, disse simplesmente a ela, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus, meu amigo, não pergunta pelos teus pecados, mas se preocupa com a tua salvação. É o mensageiro da salvação e do amor e da misericórdia de Deus. Nós temos que andar com este anjo. Nos nossos desesperos, eu creio que teremos ainda muitos, nós temos que clamar por ele. Eu tenho visto, a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo a vida dos irmãos, das irmãs, e tantas coisas vêm sobre nossa vida, e nós às vezes nem sabemos direito por quê. E habituados a uma mente racional, às vezes nós queremos saber as razões dos nossos sofrimentos. Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu não estou sendo um crente devido? A gente não sabe, mas quando a gente clama, a gente sente a presença dele, porque está acontecendo alguma coisa comigo, seja o que for, é por causa que Deus está me chamando. Eu não tenho dúvida alguma. Só me resta dizer, misericórdia, Senhor, me ajude, abra os meus olhos e diz para mim o que devo fazer. E ele faz, irmãos. Faz quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos orando na igreja, quando nós estamos ouvindo o pregador. Uma frase, uma citação, alguma coisa é dirigida a nós naquele momento. O Espírito vai e diz no teu coração, é com você, você desperta. Andar com ele é ter todas as possibilidades de dar certo. Andar sem Cristo é já ter sido derrotado. Apesar das ilusões que existem nesse tempo que nós vivemos. De glórias, de poderes, de coisas. Não nos deixemos enganar. Nós vamos examinar um texto bíblico para a edificação da igreja. Eu peço aos irmãos e às irmãs que possam abrir Isaías, o profeta do Antigo Testamento, mas o profeta evangélico, que muito falou do Senhor. No capítulo 42, Isaías 42. A Bíblia, ela tem sido usada por muitos irmãos de uma maneira aleatória. Quer dizer, se eu tenho um problema qualquer, eu vou lá, pego a Bíblia, procuro uma passagem qualquer que possa justificar aquilo que eu estou fazendo. Pode ser, sim, que nós encontramos, dependendo da intenção do nosso coração, uma resposta para os nossos anseios. Mas, se a nossa intenção não for boa, e existem muitos que têm a Bíblia com eles, mas não têm uma boa intenção do coração, nós podemos encontrar aqui na Bíblia a resposta errada. Aqui existe Deus e existe o diabo. É aqui que nós encontramos o Espírito para a salvação ou para a nossa própria condenação. Somente nas Escrituras Sagradas nós encontramos salvação ou condenação. Não está em outro lugar. Ao nós termos contato com as Escrituras, nós precisamos ter um interesse de saber como é a doutrina ensinada pelas Escrituras.
Não basta apenas pegar uma passagem aqui, outra ali, falar isso, falar aquilo, gritar, dizer, acontecer, louvar. Não adianta, irmãos. Penitenciar. Alguém fez um sacrifício lá, eu vou fazer um sacrifício também. Quem sabe eu consigo alguma coisa lá, como ele conseguiu. Essas coisas todas é um uso indevido das Escrituras. As Escrituras, elas têm uma doutrina que quer ensinar para nós algo que está além do entendimento comum. Se você não buscar esse entendimento, você vai marchar andando em torno das letras da Bíblia sem compreender aquilo que realmente pode te trazer vida. Se você não compreender aquilo que pode trazer a você vida, você vai encontrar nas letras das Escrituras a morte. Amém? Isso é muito sério, irmãos. É muito sério porque quando eu digo isso, eu digo assim, se você se envolver com a Escritura, você está diante da morte e da vida, da bênção ou da maldição. Na dúvida, eu procuro Jesus. Eu, quando leio o Antigo Testamento, a gente estuda os livros, tudo mais, e às vezes a gente fica em dúvida. Eu já vou para o perdoador. Eu não vou arriscar, não. Eu já vou para aquele que, se eu errar, ele me perdoa. Então eu quero saber o que ele tem a dizer. Depois dele, os seus apóstolos, que viveram ali pertinho da época em que o Espírito foi concedido. O que nós vemos ao olhar as Escrituras é que este Deus não é um Deus de cada época, mas é um Deus que está desenvolvendo para esta humanidade um grande propósito. Nós diríamos, numa linguagem do nosso tempo, um grande projeto. Projeto de quê? De construir aqui um mundo civilizado, justo. E quando nós olhamos a história, o que nós vemos? O atrito entre o bem e o mal, o certo e o errado. Existem duas naturezas no mundo, como eu disse, o bem ou o mal. E nós estamos inseridos neste contexto e temos que ter cuidado para nós não andarmos ao lado do espírito do erro. Durante toda a história do povo de Deus, que está aqui narrado nas Escrituras, nos tempos antigos, os judeus, depois de Cristo, aberto a todos os povos, o Espírito de Deus, ele vem procurando se revelar a nós. E nós percebemos, até nos profetas do Antigo Testamento, que a palavra seria dirigida a todas as nações, povos e línguas. E que viria um tempo em que uma nova ordem seria estabelecida, independente das coisas que os homens fizeram. Doutrinas, sistemas políticos, sistema financeiro, filosofias, crenças, raças, preferências sexuais, nada disso. Existe uma ordem que vai ser estabelecida de cima para baixo. O homem pensa que ele vai conseguir estabelecer a ordem de baixo para cima. Por quê? Porque o homem acredita nele. Vê na televisão, quando você estiver assistindo televisão, preste atenção. Tudo é voltado para a adoração do homem. A esperança está no homem. Está no desenvolvimento do conhecimento humano. As descobertas são anunciadas em todos os lugares como solução para esse, para aquele mal. Agora vamos curar tal doença, agora vamos fazer um coração novo, vamos fazer um intestino novo, um pé novo. Agora quem não tem perna vai andar de perna biônica, enfim. O Deus dessa humanidade é o próprio homem. Eles adoram eles mesmos. E mostram como eles são felizes. Já viu aqueles modelos que mostram na televisão de famílias felizes? Sem Deus. Sem crucifixo na parede. Não tem. Perceberam? Não tem na parede. Vê aquelas famílias felizes, lá,
quando eles vão vender os apartamentos, os carros, aquele pessoal contente, não tem cruz na parede, não tem crucifixo lá, não tem Cristo, não tem Deus, ninguém considera coisa alguma. O Deus desse mundo é o próprio mundo. A esperança desse mundo é o próprio mundo. E eles acham que vão dar certo. Coitados. Olha aí fora como está a obra que eles construíram e que estão tentando arrumar, né? E cai de cá, eles consertam um pilar de cá, vai o outro, vai ruindo de lá, vamos lá, remenda aqui, conserta ali, acolá. Não tem conserto. Por quê? Porque tudo depende da individualidade. O sistema depende do homem. O homem foi corrompido pelo diabo. O espírito desse mundo fez o homem se tornar vil, mentiroso, malvado. Fez que o homem passasse a desconsiderar as pessoas para considerar ele mesmo. Fomentaram o egoísmo, destruíram as possibilidades das relações humanas. Nos últimos 10 anos, principalmente, isso virou uma doença, espalhou-se pela internet, pelos meios de comunicação. Quem é que para esse processo? Ninguém consegue mais deter o processo de degeneração da sociedade. Porque teria que controlar as pessoas, não tem como controlar. Deram a elas liberdade total. Este Deus, ele vai estabelecer uma ordem nova. Perguntariam a mim, mas pastor, então, o que vai acontecer com essa confusão que está aí fora? Que esse povo que não tem para onde ir, e que não se entende em coisa alguma. Bem, vai ter que acontecer uma coisa muito séria, para que uma nova ordem seja estabelecida. Os irmãos percebem, não estamos falando de igreja, irmão, esse negócio de igreja aqui, igreja lá, o Senhor está acima das igrejas. O Deus que eu estou anunciando não é o Deus da igreja presbiteriana, batista, católica, não estamos falando disso. Igreja é uma coisa nossa, irmãos. Nós estamos falando do Deus que governa o universo, criador e sustentador de todos os processos que você pode perceber, olhando à noite nos céus, olhando a natureza, olhando a vida, olhando todas as coisas. Nós não estamos falando aqui de um Deus de alguém, mas do Pai de todas as coisas, o incriado, o que sempre existiu. Ele domina tudo. Ele, os seus anjos, arcanjos, serafins, o Senhor, os que estão abaixo do Senhor, os apóstolos, as testemunhas, as inteligências do universo, que nós conhecemos na igreja como anjos, arcanjos. Irmãos, a nossa terra, vista do espaço, parece uma coisa tão grandiosa, né? É um grãozinho de areia. O que está por trás de tudo isso, governando e sustentando esses processos que nos assustam tanto? É o Deus de que vos falo. E esse projeto de Deus não começou ontem não, viu? Lá de trás, quando ele separou as águas dos continentes, estabelecendo a ordem material primeiro, e depois plantando aqui as sementes, as plantas, os animais e, finalmente, os homens. Esse plano está correndo conforme o que foi previsto. Não tem nada fora do lugar, irmãos. É um equívoco. Houve um tsunami no Japão. Um terremoto em tal lugar. Não, não tem nada. Nada disso está fora. Faz parte do contexto geral, da necessidade do homem sofrer, passar por tragédias, tribulações, para que ele possa ser sovado. Já fizeram pão? Faz um pão sem bater a massa para você ver o que acontece. Que coisa sem graça. Pega o pão, bate, deixa o bichinho crescer, tal. Bate bastante nele mesmo, vai ficar um pão muito bonito, gostoso. Não é mesmo? Assim é a humanidade. Precisa ser sovada, através de sofrimentos, de dores. Deus está cumprindo o seu propósito. Mas nessa história toda, que nós olhamos na Bíblia, nós encontramos sempre uma referência
que dizia que um dia viria aqui nesse mundo um mensageiro muito especial. E que ele iria reger as nações com o verbo da sua boca. O capítulo 42 de Isaías nos fala aqui desse mensageiro. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, aquele que é o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Eu pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Pela boca de Isaías, o Espírito está dizendo de Jesus. É meu servo. Quando eles diziam que o Senhor, eles costumavam achar que ele era o próprio Deus. Ele dizia, a minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. Quando ele fazia aqueles milagres, poderosos sinais, eles o glorificavam como um Deus. Ele dizia, essas obras não são obras minhas, mas do meu Pai. Jesus é servo de Deus, o Filho especial, a quem eu sustento, o Espírito diz, a quem eu escolhi, se é eleito, devia haver muitos, ele escolheu um, especial, em quem a minha alma se alegra. Lembra-se quando Moisés e Elias apareceram a Jesus no Monte da Transfiguração, que uma nuvem veio sobre eles e uma voz se ouviu, este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, meu espírito. Lembra-se dessa passagem, irmãos? Eu pus o meu espírito sobre ele. Qual profeta, irmãos, recebeu o Espírito de Deus? Não. Mensageiros falavam com os profetas. Mas sobre ele, nenhum recebeu o Espírito do próprio Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele trará justiça ao mundo. Na época de Isaías, injustiças estavam por toda parte. Depois que o Senhor veio, iniciou o tempo de mudança, injustiças. Nos nossos dias, injustiças. O reino de Deus já chegou? Não, ainda não, é chegado. O tempo de Deus é diferente do nosso. É chegado, mas não se estabeleceu. A justiça se estabelecerá. Aquilo que não serve será destruído. E quem se compraz no mal irá embora com toda certeza, sendo levado com o Espírito que o Senhor vai tirar daqui. A profecia diz, com sopro da sua boca. O diabo é tão poderoso, mas o Senhor é muito mais. É um soprinho só. Vai ele, as desgraças que ele causa, as doenças que ele causa, as tragédias que ele causa, todos esses homens maus, corruptos, mentirosos, ladrões, prostituídos, tudo vai nesse sopro libertador. Como será Jesus?
Como andarão os seus seguidores? Vamos fazer uma revolução, pegar umas armas e vamos derrubar os poderosos? Quantas guerras já fizeram no passado em nome do Senhor? Faltava conhecimento da doutrina das Escrituras, porque a doutrina das Escrituras ensina para nós que o Senhor não clamará e não se exaltará. A sua voz não será ouvida no mundo. Não vamos discutir com ninguém. Não vamos discutir com ninguém. Nós temos que conquistar corações para Deus, porque a justiça não é nossa. A justiça virá com a volta de Cristo. Não apagará o pavio que fumega, a cana trilhada não quebrará, o Senhor não agirá com violência, em nenhuma circunstância, irmãos. E nós que somos seguidores do Senhor, que andamos nos passos de Jesus, nós não podemos, de maneira alguma, ser violentos, em nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância. Nós estamos com um rapizinho de fundo aí, né, irmão? Vamos lá. Assim diz Deus, o Senhor, versículo 5, que criou os céus e os estendeu, espraiou a terra e tudo quanto produz, o Senhor que dá respiração ao povo que habita nesse mundo, e o Espírito aos que nesse mundo andam. E começa agora ele aqui a se dirigir a Jesus. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Ele está falando agora com Jesus, o Espírito. Tomarei-te pelas mãos, te guardarei, te darei por aliança, elo entre o povo e o meu Espírito. E para ser como uma luz para as pessoas de todo o mundo. Quer dizer, pelo amor de Jesus, nós aprendemos a caminhar por esse mundo como se andássemos na luz do sol. Sem o Evangelho de Cristo, sem o amor de Jesus, é andar na escuridão. Chega em casa, apaga a luz lá da tua casa, dá uma andadinha por dentro da casa no escuro, depois você me conta o que é andar sem luz. Depois você me conta. Eu te enviarei para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e tirar do cárcere os que jazem em trevas. Abrir olhos dos cegos, tirar da prisão os que estão presos e do cárcere os que jazem em trevas. A prisão que ele fala não é a prisão de grade lá onde os homens maus são colocados. Os que jazem na escuridão. Viver sem Cristo é estar preso. Preso, sem liberdade. Porque, irmãos, o amor de Deus é a luz que faz a nossa vida ser verdadeira. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo discorre perfeitamente sobre o amor. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor não trata dos interesses próprios, mas dos alheios. Não se cala perante a injustiça. Profecias, milagres, línguas, sinais. O amor é maior do que todas essas coisas. É a luz que nós precisamos ter. Sem amor, nós estamos perdidos, irmãos. Faça essa pergunta a você. Você conhece o amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor? Se ainda não, pois pede. É de graça. É de graça.
Não custa nada. Não é preciso fazer sacrifício, oferta, nada. Amor é gratuito. Pede a Jesus, Ele vai te dar este amor. O Senhor veio então abrir os nossos olhos para a verdade e para nos livrar das prisões das trevas. E Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem eu não a darei, nem o meu louvor será através das imagens de escultura. Palavra muito forte, hein, irmãos? Você quer saber qual é o nome de Deus? O pessoal fica preocupado com isso. Mas ele disse, né? Eu sou o Senhor. O Senhor. Por isso nós precisamos falar com Deus através deste caminho. Senhor meu, eu estou clamando a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus. Vamos nos colocar convenientemente diante dele. Porque ele disse: este é o meu nome, e a minha glória não será dada a ninguém, a não ser Jesus Cristo. Muito menos as imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas se cumpriram. A velha aliança. Eis que as primeiras coisas se cumpriram, e as novas eu estou vos anunciando. E antes que venham à luz, antes que Jesus Cristo fosse posto no mundo, Ele já estava anunciando. Eu já estou anunciando a vocês, que é para vocês viverem em esperança. Assim foi com os pais da fé, nossos antepassados. Porque Ele tem para este mundo um grande propósito. É um grande projeto. Vamos fazer parte desse projeto, irmãos. Não estamos jogados aqui. Apareci num determinado momento lá, um homem se deitou com uma mulher, e aí casualmente eu fui lançado no mundo. Não, irmãos. O meu nome, o teu nome, está escrito no livro que foi escrito antes do mundo ter sido feito. É uma casa que foi construída, cujos moradores estão com seus nomes escritos aqui no livro da vida. É isso que diz a Escritura. Então, eu não estou casualmente jogado aqui. Eu estou marcado para aparecer em determinado momento nessa história. Morri e acabou? Não. Continuará do lado de lá. Estamos aqui, vamos trabalhar por este projeto. O que você precisa fazer? É muito complicado, construir algumas igrejas por aí, templo, um templo bem grande para 100, 200 mil pessoas. Não, absolutamente. Reunir-se em nome de Jesus, falar da sua salvação, anunciar a ressurreição, o perdão dos pecados, coisa muito simples, a vida nova que Cristo pode te dar. Ouvir o teu irmão que está desesperado, você tem um amigo seu, uma pessoa que está perdida, reúne com ela, ora com ela, lê a palavra de Jesus Cristo no Evangelho, lê os textos apostólicos, se conforte, se instrua com esta palavra. É isso que é participar do grande projeto de Deus, irmãos. Quem não pode? Você não pode? Todos nós podemos. Todos nós podemos. Eu vos anuncio antes que venham as novas coisas. Eu vos anuncio. E o Senhor diz aqui, para nós concluirmos, no versículo 10, cantai ao Senhor Deus, um cântico novo, e o seu louvor seja ouvido desde a extremidade da terra.
vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. É bonito, poético. 600 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, profetas, reis, anunciando a boa nova, irmãos, falando de coisas que eles não sabiam. O que é que tem lá depois do mar? O mundo passou a ser redondo de 1500 para cá. Eles achavam que o mundo era chato. Se você entrasse no mar, você cairia num buraco, depois de um certo tempo, navegando. Mas a palavra, ela diz, vós que estão nas ilhas, seus habitantes, tudo o que existe no mar, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Cantemos esse canto novo. Qual é o canto novo? É o canto de Cristo, irmãos. É uma nova mensagem, diferente da mensagem antiga. Esteja na tua boca, na minha boca, olha, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós somos deuses, como dizem as Escrituras. E se eu sou um Deus, eu não morro, mas preciso viver como um filho de Deus. Porque se eu não viver como um filho de Deus, andando na luz, andando no amor de Cristo, considerando o meu próximo, eu vou estar na escuridão. Em vez de filho de Deus, eu serei chamado filho de Belial. Eu não quero ser filho de Belial. Assassinatos, roubos, mortes, doenças incuráveis, tsunamis, terremotos, casas que caem sobre multidões. Foi, não voltou, deitou, não levantou. Nasceu cego, nasceu torto. Todas essas coisas vêm de Belial. Todas essas coisas. Você quer ser filho dele? Comigo não. Antes eu não tinha esperança porque achava que eu não dava conta. Depois que eu encontrei Jesus, agora eu tenho certeza. Porque Ele me faz filho de Deus. Ele me faz filho de Deus. Nele, os meus pecados são consumidos. As minhas fraquezas são tragadas. Os meus medos somem. É como um abrigo. Ou você fica por aí correndo no meio dessa confusão, ou você corre e se abriga lá, porque tempestade vem. E vem como nunca veio. Enquanto você pode, busca Jesus e se abriga. Ele está com a mão estendida para nós, para nos ajudar. Amém? Que a igreja seja abençoada e os irmãos que estão nos ouvindo em outros lugares. Vamos orar. Senhor, aqui nos reunimos mais uma vez em nome do Teu Filho Jesus. Estamos aqui lembrando a Tua mensagem de salvação e de liberdade. Nós te agradecemos muito por nos ter enviado o Teu Filho Jesus. E queremos dizer do nosso amor e do reconhecimento que temos pelo sacrifício dele na cruz, Senhor. Por meio dele, somos salvos, somos perdoados, restaurados. Nós te bendizemos, ó Senhor, por tudo o que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela moradia, por ir e vir, por deitar e por levantar. Nós te bendizemos e queremos te pedir que perdoe-nos pelos pecados, pelas sandices cometidas. Que o Senhor continue de posse da nossa vida e não deixe de maneira alguma que sejamos arrastados pelo inimigo.
Senhor, fortalece a tua igreja em todos os corações que estão ouvindo esta palavra. Que eles estejam a partir de agora sob os teus santos cuidados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.